por automóveis que levam só 28% dos cidadãos. Então, é um absurdo isso. Se você considerar que cada automóvel pega o espaço de 6 motocicletas, imagina o quanto você ia ganhar de mobilidade se o motorista ele viesse a deixar o automóvel em casa para utilizar o scooter de uma forma racional, de uma forma que leve segurança para todos. É possível você ganhar qualidade de vida sem se colocar em risco. Seria bom utilizar ônibus, por exemplo, né, que cabe muito mais gente. Também. Agora, pelo que eu percebi, você é a favor da alteração da lei de trânsito no Brasil. Sim, sim. Ela precisa ser aperfeiçoada. A partir do momento você precisa tratar... Porque hoje quem tem a carteira categoria B não está habilitado para pilotar uma moto. Mas quem tira a categoria A, por exemplo, um jovem de 18 anos... que nunca teve acesso à motocicleta, ele pode comprar uma moto já de 1000 cilindradas. Mas aí ele faz as aulas, ele tem uma série de instruções. Mas ele não sai com capacidade técnica, Débora, para pilotar uma moto de 1000 cilindradas. Com absoluta certeza. O que acontece hoje? O modelo de motoescola, de autoescola no Brasil está falido. Por quê? Você precisa de qualidade de ensino. As autoescolas, para manter um negócio, precisa ter alta rotatividade. Então, o tempo que o indivíduo tem para se habilitar é muito pouco. E, principalmente no que pertine à motocicleta, o candidato ele sofre um processo de adestramento, ele não sofre um processo de aprendizagem. E no caso, então, ele deveria pilotar moto até uma determinada... um determinado número de cilindradas, por exemplo, até quantas? 300 cilindradas seria ideal? Ele teria essa condição? Então, teria que primeiro pensar numa divisão, né? E num segundo momento pensar como que se processaria o aprendizado dessas pessoas. Porque da forma que está é muito pouco, né? E sofre esse processo de adestramento. Eu vou te dar um exemplo. Tem motocicleta em motoescola que não tem freio dianteiro. O freio dianteiro da motocicleta é o principal freio da motocicleta. E o indivíduo ele aprende errado na motoescola que o freio dianteiro capota a moto. Não é verdade. Isso é um absurdo. Então ele aprende a frear só com o freio traseiro, né? Ele não utiliza... Quando você vai fazer a frenagem correta da motocicleta, você utiliza o freio dianteiro, o freio traseiro e o freio motor da moto, né? Então, o indivíduo ele sai da motoescola usando só o freio traseiro e ele puxa a embreagem da motocicleta, ou seja, ele está soltando a moto, ela vai aumentar o espaço de frenagem, é onde tem acidente, né? Então, assim, são várias as questões que precisam ser tratadas. Na sua opinião, ele sai despreparado da motoescola? Completamente. E é esse o exemplo que eu estou te dando. Hoje, o indivíduo que sai com 18 anos, habilitado, em tese ele pode comprar uma moto de 1000 cilindradas e ele mal consegue manusear uma moto de 150 cilindradas. Tem diversos capacetes, roupas estilizadas que a gente vê nos motociclistas. Todos eles são regulamentados, eles são vistoriados pelos órgãos competentes, André? Débora, veja bem, existe o artigo 54 do Código de Trânsito Brasileiro que trata no inciso 1º de capacete e no inciso 3º que trata das vestimentas do motociclista. O inciso 3º, que o legislador autorizou o CONTRAN a regulamentar, não foi regulamentado até hoje. E o nosso código é de 97. Então, hoje não existe um regulamento para a utilização das vestimentas do motociclista. O inciso 1º, ele não autoriza o CONTRAN a falar absolutamente nada sobre capacete, né? No entanto, o CONTRAN inventou uma resolução do capacete que fala que o capacete tem que ter o selo do Inmetro e passou a ser fiscalizado na rua. Por que está errado isso? Porque o artigo 12 do Código de Trânsito Brasileiro, ele é bem claro, onde o legislador, ele autoriza, ele deixou definido onde que o CONTRAN pode ou não legislar. Então, quando você vai no artigo 54, no inciso 1º, ele não tem nada a regulamentar, ele não autoriza o CONTRAN a regulamentar sobre o capacete. Mas todo capacete comercializado no Brasil
por força da lei 9933, que é a lei que criou o Inmetro, tem que ter o selo do Inmetro. Qual que foi a jogada dessa resolução? Criou uma reserva de mercado. Por quê? Eu vou para Miami e não posso comprar um capacete para uso próprio, porque não tem o selinho do Inmetro, que é fiscalizado na rua. Só que o capacete comercializado no Brasil, ele tem que ter o selo do Inmetro e ele tem que ser fiscalizado antes de ser vendido para o consumidor. A resolução, ela inverteu a ordem da coisa. Então, o consumidor, ele é fiscalizado pós-venda. O produto, capacete, ele é fiscalizado pós-venda, quando ele tinha que ser fiscalizado antes da venda. O capacete, ele tem que ser fiscalizado no comércio e na indústria antes de chegar para o consumidor. E essa resolução, ela inverteu isso. Como qualquer outro item de segurança? Como qualquer